Olá pessoal, estou aqui hoje, domingo, 3 de maio, estreando aí esse quadro de crônicas do diário de uma pandemia, que eu passei a escrever como uma terapia para as angústias e ansiedade dessa quarentena que todos estamos vivendo no Brasil e no mundo, em função da pandemia do Covid-19, né? Então, esse é um. Estava escrevendo e hoje eu cheguei à conclusão que dava para, de repente, testar isso. Primeiro testei num podcast e agora tentar testar no, no YouTuber. Só o YouTuber se lançando aqui, crônicas do diário de uma pandemia. Ontem eu publiquei nos grupos de WhatsApp uma musiquinha minha, de um CD que a gente promoveu aí, umas letras e músicas minhas, e o título era Mundo Novo, né? E é nesse sentido de uma mensagem de esperança para o futuro aí, que a gente está passando por uma crise tenebrosa, né, na humanidade. E essa esperança de um mundo novo no âmbito do Brasil, nós já podemos imaginar assim a partir da realidade atual, né? Ontem, por exemplo, em pleno sábado, o juiz todo-poderoso, ex-juiz todo-poderoso, Moro, né, teve dando depoimento por 8 horas na Polícia Federal, como um Lula qualquer da vida, né? E em função das supostas calúnias na sua denúncia contra o presidente no seu ato de demissão, de interferência, de intenção de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Só que desta vez ele vai ter que apresentar provas, né? Não bastará suas convicções. Mas o brotar da esperança mesmo se deu do lado de fora do prédio da Polícia Federal, onde Moro estava depondo. Foi um episódio muito bem resumido por um meme que um amigo me enviou, que diz assim: na briga entre os bolsonaristas e os moristas, né, eu fico com a briga, torço pela briga, que essa briga se aprofunde, se radicalize. Por quê? Porque a cisão dessas duas alas da direita extremista, que já provocou pancadarias e tiveram que ser separadas por seguranças, é mais um elo que se rompe da corrente do mal que dominou o país depois do golpe de 2016. E tem conseguido destruir, com todas as conquistas sociais conseguidas pelos trabalhadores desde Getúlio Vargas na década de 1940. Na trajetória do Covid-19, em que o povo agoniza com seus doentes e mortos, sem ter para onde correr e pedir ajuda, muitos morrendo em casa por causa de mortes desconhecidas, com todos os sintomas do novo coronavírus, o que mais me indigna é a subnotificação dos casos de infectados e de mortes, né? Fico indignado como a mídia aceita passiva a subnotificação e, no máximo, insinua que os números podem ser bem maiores. Insinua, mas não investiga. Não faz a reportagem investigativa que questione os responsáveis por seus critérios e omissões, que denuncie a farsa que estão mantendo para a opinião pública interna e internacional. É preciso protestar contra a falta de investimentos em testes e a não classificação da disparada de mortes por síndromes respiratórias graves em todo o país, não atestadas, como sendo em grande parte causadas pela Covid-19. Este procedimento de omissão dessas mortes implica numa subnotificação absurda dos óbitos.
Se constitui essa subnotificação numa política deliberada do Ministério da Saúde, desde o início dessa pandemia, no tempo do Mandetta, para minimizar o impacto dos números oficiais de mortes, pelos quais o governo federal será responsabilizado na história por sua missão negacionista, caracterizada emblematicamente pela fala "e daí?" do mentecapto. O Taishi, o novo ministro da Saúde, chegou a afirmar que o Brasil está entre os países que melhor está enfrentando a pandemia. Justo este país que está enterrando seus mortos até sem atestado de óbito, sem identificação, cujos parentes não têm sequer como provar que alguém da família morreu, muito menos que foi de Covid-19. É como ironizou o Greg News, para saber, só recorrendo a uma sessão espírita. Ontem mesmo, na TV Globo, uma família que estava enterrando um dos seus membros resolveram abrir o caixão para verificar. E era o corpo de outra pessoa. Depois tiveram que inspecionar mais de 30 cadáveres espalhados pelo hospital, sem que ninguém soubesse identificar seus respectivos nomes. E o que é pior, por fim encontraram o corpo do familiar, da familiar no caso, viva. Ela estava viva num quarto perdido lá dentro do hospital. Mas voltando ao humorista Papo Cabeça, da Greg News, hoje o medo do brasileiro é morrer e não virar nem estatística, ser um corpo desovado clandestinamente pelo crime organizado do Estado. Hoje, se você morrer e virar estatística, significa que tu é um privilegiado. Poderia ter sido diferente se os governos brasileiros tivessem investido em pesquisa científica nas universidades e em institutos especializados, ao invés de cortar suas verbas drasticamente, como tem feito com suas políticas liberais de um Estado mínimo. A subnotificação no Brasil é uma decisão política, é uma operação abafa, para abafar o tamanho do estrago da tragédia e da responsabilidade do Bozo sobre os corpos de morte que estão caindo, sim, no seu colo. O ministro Taishi, em sua comparação de performance do Brasil com outros países, não considerou a subnotificação monstruosa que há aqui. Ele compara com países que têm muito mais testes. Seu principal erro e elementar é para manipular as informações, porque ele compara com países que estão em outro momento na curva da pandemia. Na realidade, como demonstra-se no vídeo que o Greg News desenvolveu, sobre subnotificação, o Brasil está performando pior do que os piores performances da maioria dos países. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde mais está se morrendo gente, e que só ontem morreram 1.883 em 24 horas, quando eles estavam no dia 63, depois da primeira morte, totalizaram 550 mortes. O Brasil, no seu dia 63, que ocorreu há poucos dias atrás, após a primeira morte por Covid-19, e já tinha 5.466 mortes confirmadas, ou seja, 10 vezes mais que os Estados Unidos, mesmo com a subnotificação. Hoje, nos Estados Unidos, eles têm mais de 60 mil mortos, e eles estão no dia 99. Imagina quantos mortos terá no Brasil no nosso dia 99. Será de 600 mil mortos? É por essa realidade abafada aqui que lá fora estão todos horrorizados com o que poderá acontecer no Brasil, que levou o Trump a citar o mau exemplo brasileiro por 2 vezes na última semana, querendo proibir os voos vindos do Brasil. Resumindo,
estamos com uma perspectiva pior do que os Estados Unidos, que hoje é o país que apresenta o maior número de mortes no mundo. E daí? Eu lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagres. Foda-se a vida.